Olá, meus queridos e minhas queridas, e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Como eu tava com saudade de falar essas palavras para vocês. O mês de junho foi um pouco diferente por aqui, porque como vocês sabem, eu tava muito dedicada a escrever e lançar o e-book sobre história, religiões e alguns costumes da Índia. Se você ainda não comprou, eu vou deixar o link aqui embaixo para você. Está disponível na Hotmart por apenas R$ 39,90, com 68 páginas de riquíssimo conteúdo, onde eu explico mais sobre as religiões da Índia, sobre a história da Índia, sobre casamento arranjado, vaca sagrada, sistema de castas e várias outras coisas interessantes. Esse foi o primeiro de vários e-books que eu vou lançar e eu tô muito feliz porque já vendemos mais de 50 unidades. Então, no mês de junho, eu acabei postando alguns vlogs e alguns vídeos um pouco diferentes. Fazia tempo que eu não postava vídeos com essa pesquisa que eu gosto tanto de fazer, afinal de contas. E o vídeo de hoje é sobre uma das 4 religiões indianas e eu já tô devendo esse vídeo há muito tempo, então se você estava esperando, desculpa pela demora. Hoje nós vamos falar sobre o Jainismo, uma antiga religião indiana que requer uma enorme dose de disciplina, como vocês vão ver por aqui. O Jainismo é conhecido por alguns por ser uma das religiões mais pacíficas do mundo, talvez mais pacífica até do que o budismo. O Jainismo tem apenas 6 milhões de seguidores, que não é nem 1% da população da Índia, mas é um grupo considerado com um altíssimo nível de escolaridade e também de riqueza. A religião Jain não possui um início definido, mas estima-se que ela surgiu entre os séculos 9 e 6 a.C. E o Jainismo floresceu na mesma época do que o budismo, mas ao contrário do budismo, que se espalhou por outros cantos do mundo, especialmente pela Ásia, o Jainismo ficou restrito à Índia e tem um motivo para isso. A palavra Jain vem de Jina, que é um vencedor espiritual, alguém que conseguiu vencer as próprias paixões e atingir a liberação. E o cumprimento dos Jains é Jai Jinendra, que seria algo como vitória aos que conseguiram superar as próprias paixões. O Jainismo é uma religião que está mais presente nos estados do centro e oeste da Índia, como Maharashtra, Madhya Pradesh, Rajastão e Gujarat. Os templos Jain são muito conhecidos pela sua arquitetura extremamente detalhada e maravilhosa. Um deles, que talvez seja o mais conhecido, é o templo de Ranakpur, que eu vou colocar algumas fotos aqui para vocês verem como esse lugar é lindo. Eu ainda não conheci pessoalmente, mas espero poder ir lá em breve. Os Jains não acreditam na figura de um deus central. Eles acreditam que as almas sempre existiram e que toda alma tem um potencial de ser um ser aperfeiçoado e que possa obter a liberação. E se os Jains não acreditam em Deus como uma figura central, então os templos Jains são construídos para orar para quem exatamente? Tem vários templos Jains que são construídos para homenagear um dos Tirthankras. Dentro do Jainismo existem 24 mestres que conseguiram atingir essa iluminação. Esses mestres são chamados de Tirthankras. O mais conhecido deles é Mahavira. E há pessoas que consideram que Mahavira foi o fundador do Jainismo, apesar de que a religião já existia. Mahavira foi um contemporâneo de Gautama Buda, fundador do budismo, que nós também vamos ver em um outro vídeo mais pra frente. Ele viveu no século 6 a.C. Mahavira abandonou todas as suas posses materiais aos 30 anos de idade para adotar uma vida de bastante austeridade e praticar meditação de uma maneira muito intensa. Mahavira levou 12 anos para atingir a onisciência, chamada pelos Jains de Keval Gyan. De acordo com os Jains, a alma, ou o princípio vital de todas as coisas, estaria presente não apenas nas pessoas, mas também em outros elementos da natureza, como por exemplo,
os rios, as pedras e as plantas. Além, claro, dos animais. Esse conceito é chamado por eles de Jiva. Além do Jiva, existem outros conceitos bastante importantes para o Jainismo e eu vou falar aqui 3 deles. O primeiro deles é o Aparigraha, que é o desapego material. O Aparigraha prega que nós devemos usar apenas o necessário para nós, porque mesmo o desejo de possuir já é considerado um ato violento. E falando em ato violento, os Jains levam muito a sério o segundo conceito, que é do Ahimsa. O conceito do Ahimsa também está presente em outras religiões indianas, mas os Jains com certeza levam isso bastante ao pé da letra. O Ahimsa é o conceito da não violência. A não violência não se resume apenas à violência física, como por exemplo, você agredir uma pessoa ou você matar um animal. A não violência também está relacionada à agressão verbal, às palavras que saem da sua boca e até mesmo aos pensamentos que você tem em relação aos outros e a tudo. O Ahimsa é uma filosofia que está extremamente presente na religião Jain e que visa minimizar os danos a outros seres vivos, não importa quais sejam esses seres vivos. Por isso, os Jains que seguem a religião ao pé da letra são estritamente vegetarianos, mas eles não são vegetarianos como os hindus. Os Jains não comem vegetais que crescem abaixo da terra, como o alho, a cebola e a cenoura. Primeiro porque existem alguns vegetais que ao você remover, você mata o vegetal inteiro, como por exemplo uma cenoura, que você tem que remover ela completamente do solo. E segundo que esse ato de remoção também pode causar danos a outros seres vivos, como pequenos insetos e pequeninos seres que vivem abaixo da terra. Da mesma forma, os Jains também não consomem bebidas alcoólicas, porque as bebidas alcoólicas fermentadas possuem micro-organismos. Por ser uma alimentação mais restrita, nem todos os Jains conseguem seguir, e tem vários Jains que seguem a alimentação vegetariana dos hindus, onde eles também consomem cenoura, cebola e esses tipos de vegetais. E daqui a pouquinho nós vamos voltar no conceito de Ahimsa e vocês vão ver o tanto que isso influencia a vida dos Jains. E o terceiro conceito Jain, que é muito bonito, é o de Anekantavada. Não sei se eu falei isso da maneira mais correta, que é o não absolutismo. É entender que ninguém detém a verdade absoluta e respeitar os pontos de vista e as maneiras de ver o mundo das outras pessoas. Os Jains que não praticam a religião de uma maneira super intensa acreditam que não é nessa vida que nós vamos obter a liberação, será nas outras vidas. Então, às vezes, eles não praticam todos os ensinamentos de uma maneira super estrita. E os Jains acreditam em 3 joias que podem ajudá-los a atingir a liberação. O primeiro deles é o Samyak Darshan, que é a fé correta. O segundo é o Samyak Gyan, que é seguir os ensinamentos dos monges, ler as escrituras, ter o conhecimento correto. E o terceiro é o Samyak Charitra, que é ter a conduta correta, você viver a sua vida de uma maneira que você não cause danos às outras pessoas. Para isso, eles fazem 5 votos de conduta ética. Um deles é o do desapego material, que nós vimos agora há pouco. Outro é o de não roubar. Outro é o de ou você seguir o celibato ou você ser fiel ao seu parceiro. Outro, que é o Satya, é o de sempre dizer a verdade. E aí nós voltamos no Ahimsa, que é a não violência. O Jainismo é a primeira religião conhecida por ter freiras e monges. E as freiras e monges Jain levam a não violência muito a sério. Aliás, não apenas a não violência, mas obviamente todos os conceitos da religião Jain. E vocês vão ver a maneira que os monges e freiras Jain vivem. Primeiro, as freiras e monges Jain são itinerantes. Eles não possuem nenhuma residência fixa, que é para que eles não se apeguem demasiadamente a nenhum lugar. Segundo, eles não cozinham e não comem após o anoitecer, que é para evitar ingerir por engano pequenos seres vivos como pequenos insetos.
Por isso, eles dependem exclusivamente de outros Jains para que eles possam se alimentar. Então, por serem itinerantes, eles estão constantemente indo de uma cidade até outra e eles são alimentados pelos Jains daquela comunidade. Terceiro, eles são itinerantes, mas como é que eles se locomovem? As freiras e monges Jain se locomovem exclusivamente a pé, porque antigamente, e talvez até hoje, não sei, para você se locomover, você dependia exclusivamente de um animal, como, por exemplo, um cavalo. E utilizar animais para locomoção causa sofrimento a esses animais. Por isso, as freiras e monges Jain andam exclusivamente a pé. Isso também ajuda a explicar por que o Jainismo é uma religião que nunca saiu da Índia, porque as freiras e monges Jain se locomovem apenas a pé para que eles não machuquem nenhum animal. Então se torna mais difícil de difundir essa religião em um grande continente como a Ásia, por exemplo. Além de andar a pé, existem freiras e monges que até mesmo varrem o chão por onde eles passam, para que eles removam todos os insetos e não pisem em nenhum bichinho por engano. Gente, olha como eles levam a não violência a sério. Além disso, existem também freiras e monges que usam uma máscara na frente da boca. Gente, milhares de anos atrás, eles já usavam uma máscara na frente da boca para que eles não ingerissem pequenos insetinhos ao respirar ou ao falar, por exemplo, e também porque o ar quente que nós exalamos quando nós falamos e respiramos pode danificar algum ser vivo em volta deles. As freiras e monges Jain não possuem grandes bens materiais, além do que eles realmente precisam no dia a dia deles, como por exemplo as roupas. E aí nós entramos em dois sectos de freiras e monges Jain. Existe o primeiro secto do Svetambra, que diz que mesmo sendo desapegado, você pode continuar cobrindo seu corpo com roupas. Já o segundo secto, que é o Digambra, diz que não, que o desapego material tem que ser extremo, até mesmo deixando de vestir roupas. Por isso, os monges Digambra andam completamente nus pelas ruas e eles alegam que as mulheres não podem ser Digambra porque, afinal de contas, é mais difícil para uma mulher andar nua pela rua. Então eles dizem que primeiro a mulher deveria nascer em uma outra vida como um homem para que ela pudesse ser Digambra e aplicar completamente esse desapego material e andar nu. E por acreditar muito na ajuda ao próximo, os Jains acreditam muito em filantropia. Então eles constroem escolas e estão sempre fazendo caridade para as pessoas mais pobres. Assim como outras comunidades e religiões na Índia, os Jains podem ser identificados também pelo seu sobrenome. Um dos sobrenomes comuns, mas não o único para os Jains, é Jain. Alguns seguidores Jain levam o desapego extremamente a sério, tanto que eles até param de comer e praticam a eutanásia pelo jejum. Estima-se que existam cerca de 240 pessoas por ano na Índia que pratiquem o jejum literalmente até a morte. Essas pessoas fazem isso quando elas acreditam que a vida cumpriu o seu propósito como uma forma de pedir perdão pelos seus pecados e como uma forma de reflexão. E por fim, nós temos que falar da suástica, um elemento milenar existente em várias religiões e várias comunidades ao redor do mundo que foi apropriado pelos nazistas na época da Segunda Guerra Mundial. E em outras comunidades e religiões, a suástica sempre tem conotações boas, não negativas como o nazismo trouxe. Normalmente, a suástica está relacionada a conceitos como o bem-estar. No caso dos Jains, a suástica representa o sétimo Tirthankara, sétimo mestre Jain. E para os Jains, os 4 braços da suástica representam as 4 formas em que uma alma pode renascer no mundo, que seriam seres divinos, seres humanos, seres infernais, que seria mais ou menos uma espécie de purgatório, e por último, como flora e fauna.
Bom, pessoal, então como vocês puderam ver, o Jainismo é uma das 4 religiões que tiveram origem na Índia. Religião pequena que na história não se propagou muito para diferentes países, apesar de que hoje existem comunidades Jains em outros países por causa de indianos que imigraram para outros lugares. Existe, por exemplo, uma comunidade Jain na Bélgica que é muito forte no comércio de diamantes do país. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para mais vídeos legais sobre a cultura da Índia e também acompanhe o meu Instagram leticia.na.india para mais conteúdo legal e diferente sobre a Índia. Um beijo para todo mundo e até a próxima!